Hoje é 28 de maio de 2019, são 15 horas, 15 horas e 47 minutos. Acabo de conferir o horário com Marco Rossi, Isso. que é o meu entrevistado, a quem eu dei um relógio de presente, um relógio de pulso, não, Marco? Faz uns dias, porque Estou usando por chega sua uma causa. hora na vida, a gente começa a dar presente. Se alguém olhar uma coisa minha assim, com o olho meio Dá um presente. contemplativo, eu já digo, toma, leva. Porque nós começamos a ficar contemplativos. E esse escritório aqui é muito curioso. Outro dia chegou um cliente importante aqui, como você, Marco, e veio me consultar. E quando ele sentou à minha frente, eu disse a ele, você não vai contar seus problemas para mim, você vai ser entrevistado. Legal. Ele disse, mas como? Ai, que bom. E me chamava de senhor. O senhor me assusta, doutor Paulo Sérgio. Eu não estou acostumado. Eu digo, me chama de Paulinho, porque a gente se conheceu faz 40 anos. E há 40 anos atrás, eu não era o doutor Paulo Sérgio, eu era outra coisa. Então, eu sentei o meu cliente e tivemos uma conversa muito engraçada, nós dois, ele e eu. E depois, inclusive, eu publiquei aí no site. Foi engraçada, foi emocionante e na conversa que nós tivemos eu quase conseguia sentir o cheiro do mar e o barulho das marolas na Praia de Santos, onde eu comecei minha vida faz 42 anos. Na minha juventude tinha uma barca à vela, linda a barca à vela. Outro dia eu subi a minha barca e a Dione, minha mulher, começou a dar risada. Ela disse, você vai tirar outra fotografia da sua barca no jardim? Porque a barca... Não já está no jardim? Eu faço como aquelas coisas em parque de diversões que a gente enfia a cabeça naquele panô e sai como um pirata na perna de pau, Exatamente. etc. E eu tiro as fotos lá. Parece que eu estou a navegar mesmo, mas eu não aguento mais porque a espinha dorsal já explodiu. Por que eu começo essa entrevista assim? Porque Marco Rossi chegou aqui não para ser entrevistado, mas É a mesma coisa. para me fotografar, porque por Faz ou por Nefas eles querem que eu seja objeto de uma tela, de um pintor bom como você. Você é excepcionalmente bom. Obrigado. Caracterizador de fotografias. E alguém me ofereceu essa possibilidade. Eu digo, eu não perdi tanto a vaidade que não queira ser objeto de uma tela qualquer, mesmo que seja para pôr aqui no corredor que leva ao banheiro do escritório, porque eu já vi muita gente famosa posta numa situação dessa. Então, Marco Rossi chega aqui para me fotografar a fim de me pintar e eu digo, você senta aí. Estou aqui sentado. E você vai ser entrevistado. Por quê, Marco Rossi? Porque eu fui seu professor. Processo penal, Há quantos anos? início da década de 70, né? 70, não é? 70, eu sou formado em 75. Então, início da década de 70. Pois é, lá pelos idos da Revolução, né? do golpe. Sim. De 64 em pleno época vigor. difícil. Eu fui seu professor e eu me lembro de alguma coisa que você não deve recortar. Que você estava a se formar como bacharel de Direito e
eu cheguei a você e disse, o que você vai ser? O que você quer ser? Você disse, eu quero ser pintor. Você não lembra disso. Sério, hein? Mas eu me recordo bem. Sério. Você estava arrumadinho, um garoto bem equacionado, bem comportado, bem posto dentro da coletividade. E talvez eu tenha dito a você, cuidado com o futuro, porque o futuro é um Deus muito exigente para todos nós, não é? Isso foi lá em Santos, quando eu era importante dentro da aldeia, não é? A gente sempre é importante dentro da aldeia. Eu era... E depois a vida nos separou, eu me mudei para São Paulo com a família, trouxe todo mundo para cá. A minha mulher morreu e eu, Paulo Sérgio, achei que era preciso que eu tentasse aumentar a minha possibilidade de horizontes, porque ali, de uma certa forma, eu estava macerado. E você também. Você se formou em Direito, não queria ser advogado, embora tenha sido bom. Fui. E, no fim das contas, você veio para assegurar a possibilidade que você tinha de pintar bem. Em 84. Em 84. E hoje você é um excelente pintor. Onde é que eu vi você outra vez, Marco Rossi? Eu vi você outra vez, eu ouvi falar de você outra vez, quando eu fui à casa do artista. Isso eu lembro porque muito. eu... Alameda Itu. Na Alameda Itu, eu tinha minhas veleidades, eu pintava alguma coisa, ninguém me ensinou, porque eu acho que pintura é como o amor. Pintar é como você amar, você aprende sozinho. E se alguém quiser ensinar você, ensina errado. Então, não é, Marco? A pintura é um ato de carinho. Você erra, você acerta e, no fim, você dedica a sua vida àquilo tudo. Então, eu ouvi falar de você outra vez, por via de comentário de uma amiga que eu tinha lá e tenho ainda, dona Neuza, uma japonesa, na casa do artista. Sim. É minha amiga, eu gosto muito dela, ela também gosta de mim. E eu compro as coisas lá, eu tenho dezenas de pincéis, lápis, Uma maravilha tintas. aquele lugar. Né? E ia errando aqui, errando ali, até fazer alguma coisa da qual eu podia começar a gostar. Mas ali eu comecei a ouvir falar em você, porque você estava dando um curso lá, acho eu. Isso, workshop. Eu estava fazendo workshop de pintura de retrato. Realista. E tinha um modelo na minha frente. Isso. Que coisa linda. Quantos anos você tinha quando eu vi você lá, ouvi falar de você na casa do artista? Nossa, já haviam decorrido muitos anos, desde Santos. Eu penso, eu estou lembrando, deve ter sido em 2005, 2006, uma coisa assim. Pois é. Faz aí 6 para 16, são 10? Faz uns 14, 15 anos. Mais ou menos, não é? Mais ou menos isso. E quando eu ouvi falar de você, eu digo, puxa vida, aquele menino desafiou o futuro, porque de fato ele se tornou aquilo que ele queria ser. Sim. Porque na verdade você sempre quis mesmo ser um bom artista dos pincéis. E por que eu acompanhei você? Porque eu sempre fui vidrado em pintura clássica, em ver, não é? Porque depois eu vim a
ver você pessoalmente, não sei se foi antes ou se foi depois, você me corrija se eu estiver errado, que eu obtive de você uma tela linda de uma jovem senhora nua. Sim, essa tela... Falar mais alto. Essa tela, eu acho que é do final da década de 70 para o início da década de 80. Pois é, linda. É. Uma beleza de... Fundo claro. É, uma beleza que eu conservo comigo, viu? Você não lê muito romance de capa e espada, mas já leu. Sim. Sim. Já leu Os Três Mosqueteiros? Sim. É? Sim. Há um episódio nos Três Mosqueteiros em que o D'Artagnan se apaixona por uma rainha, ou era a rainha de França ou rainha da Inglaterra. Mas ele é incumbido pelo primeiro-ministro de recuperar um anel que ele havia dado de presente para a rainha. E ele tem contato com o ministro. Eu às vezes começo as coisas, parece que não tem fim, mas tem sim. Ele é atendido pelo ministro nos aposentos que o ministro tinha, aposentos lindos, e havia um dossel de veludo na parede e havia um genuflexório. E D'Artagnan achou muito esquisito aquele dossel enorme de veludo vermelho e um genuflexório. E o nobre não esteve pelas tintas. Vendo o interesse de D'Artagnan por aquele genuflexório e pelo dossel, ou pelo tapete vertical de veludo vermelho, não esteve pelas tantas, abriu e mostrou que era. Era um retrato da rainha, que havia sido pintado e constituía ao tempo os amores principais e clandestinos do nobre inglês e da rainha. Deixou fechado em seguida e com isso mitigou a paixão de D'Artagnan. Então, sempre que eu lembro desse episódio dos Três Mosqueteiros, eu lembro da moça que você me deu de presente naquela tela linda, viu? Você não vai me perguntar se eu tenho isso escondido por aqui, mas a minha filha Georgia, que é uma excelente penalista e está por aí, ela diz: papai, você é um homem tão cheio de mistérios que eu só vou conhecer a sua vida toda depois que você se for, porque... E nós raramente temos uma personalidade só, não é, Marco? Então, você não se surpreenda que eu vou fazer umas perguntas a você meio complicadas, viu? A surpresa que cliente meu tem de vez em quando, porque ele vem me consultar e de repente eu digo: eu vou querer ver sua alma. Tudo bem, vamos lá, vamos lá. Não é? O que aconteceu com você desde que você veio para cá, para São Paulo? Vim para cá, como eu falei, em 1984, né? Dr. Paulo Bueno Wolff. Eu conheci. Santos, muito amigo. Ele era de Minas Gerais, da região exatamente da minha família, da família paterna, que veio da Itália e foi para Minas Gerais. Então o Dr. Paulo dirigia a galeria do Centro Cultural Brasil Estados Unidos, que era o meu ponto máximo de performance como artista. Eu vendia tudo lá, tudo que eu fizesse, eu vendia lá. Mas o Dr. Paulo chega para mim um dia e fala assim: chegou o momento de você ir embora.
porque você já é conhecido da comunidade e quase todas as pessoas que têm gosto por arte já têm obras suas. Então você precisa ir para um local maior para alçar voo para o mundo. E ele me empurrou para ir para São Paulo. Isso é uma coisa assim inesquecível, né? Nos idos de 80. 80, e ele já falava isso para mim quando eu ainda estava no auge das performances, sabe? E depois eu continuei a fazer exposições em Santos, até o falecimento dele. Ele faleceu em 93. Posteriormente, Santos declinou culturalmente. Então nunca mais eu fiz uma exposição em Santos. E hoje também é mais difícil de você realizar aquelas exposições individuais como existiam. Até a década de 80 em São Paulo era uma festividade. Todos os dias praticamente tinham vernissagens. Quase todos os dias. Nós saímos de uma vernissagem, entrava em outra, os artistas se conheciam e se vendia fácil ainda. Depois da entrada do Collor, com a liberação para o capital internacional, aquela coisa toda, o que aconteceu? Houve um golpe no mercado de arte. E isso, as grandes galerias já não eram tão importantes culturalmente. É fácil, é só voltar no tempo e dar uma olhada no Jornal da Tarde. O Jornal da Tarde tinha página inteira do caderno de cultura para exposições. E nós não vemos mais isso. A própria televisão, a Globo tinha, no jornal do meio-dia dele, Jornal da Tarde, tinha uma parte que era entrevista de artistas que estavam expondo individualmente. Tudo isso desapareceu. Tudo isso ficou para trás. E o artista, ele se tornou um pouco órfão do novo sistema, da mudança do sistema. Eu vejo isso como um erro que nós cometíamos. Nós estávamos atrelados às galerias, ao sistema antigo. E a gente achava que isso não ia acabar. Parecia os impressionistas, Sim, no final do século XIX, achando que aquela Belle Époque, aquela coisa toda dos absintos, das mulheres e tudo mais e tal, isso ia ficar para sempre. E, no entanto, já prenunciava-se a Primeira Guerra Mundial, né? Então, as convulsões sociais e tal, o problema da Alemanha e da Itália recém-constituída, sem minério de ferro, forçando as guerras, essas coisas todas. E todo aquele romantismo todo vai embora, né? E vem uma fase dificílima. Nós estávamos atrelados às galerias. Nós quem? Os artistas. Os artistas. Era um erro estratégico para quem pretende viver de arte. Nós não tínhamos público. Em Santos eu tinha público. Em São Paulo nós não tínhamos público. As galerias tinham público. Então passamos uma fase muito difícil para formar o nosso público. E as redes sociais... Sim. Agora mudou. Agora mudou. Eu no Instagram, eu percebi a força do Instagram quando, numa madrugada, eu recebi uma comunicação de uma exposição de um amigo meu, Adélio Sarro, grande artista brasileiro do modernismo brasileiro. Ele estava expondo, ele iria iniciar uma exposição individual na China. Eu achei aquilo, poxa, que bom, o Sarro está para expor na China. Vou fazer uma cortesia para ele. Cheguei e coloquei no Instagram a foto do convite e pus os hashtags. Num dos hashtags eu coloquei
China. E mandei. Mas eu acabei de apertar, tem o telefone, quando eu vejo uma chinesa curtindo e escrevendo. Eu falei, meu Deus. Isso Da China. Da China. Aí eu fiz amizade. Eu não falo chinês, mas eu consigo. O Google traduz. As coisas mudaram. Pois é, e daí? Aí a gente tá numa nova vida, né? Assim, eu tô num momento em que eu usufruo do meu aprendizado, né? Porque você falou, para ser um grande artista, você tem que ter uma coisa que veio com você. Que veio com você, de alguma forma veio. Então, existe até teorias religiosas, metafísicas e outras coisas que falam por que você é um artista. Mesmo sendo reencarnacionista, eu não vejo como ser artista porque eu fui artista antes. Isso não resolve o problema. Porque se eu fui artista antes e sou agora por causa disso, no momento eu não era artista e me tornei. Sim. Me tornei. Então existe uma coisa na mente da gente que força. É tão forte que se existir reencarnação, nós nos despimos de um monte de coisas, mas da arte não. E a gente volta ligado. Volta ligado. É o seu caso também. Pois é, eu não sei se eu seria criminalista na outra encarnação, não. Mas seria artista. Mas seria artista. Talvez. E o artista tem uma coisa de defender as pessoas. Ele tem o lado social dele. Veja o Goya. O artista não é um alienado social. Eu faço a minha obra, meu prazer. E a obra dele tem um engajamento social forte. Ele dá um recado. Daí, você retratou muita gente aqui, não? Muita. É? Muita. Eu fiz um projeto de retratar mulheres de destaque profissional. Eu retratei 49 mulheres destacadas em 3 grandes eventos. Nesses 3 grandes eventos, um foi no Extinto Cultural Blue Life, que existia na Avenida Brasil, esquina com a Rua Veneza. Eu cheguei a dar aula lá, inclusive de modelo vivo, e o evento foi um estouro. Me surpreendeu e a curadora Lília Heitor, que era minha parceira nesse evento, nos surpreendeu porque nós recebemos 650 pessoas. Era recorde de evento de artista vivo em São Paulo. Foi uma maravilha. As mulheres chegavam em carros antigos, havia um tapete vermelho, e depois os quadros todos fechados com um pano de cetim, e uma bailarina, a Nancy Mary, uma bailarina que já tinha uma certa idade. Isso foi muito significativo. Bailarina de flamenco. E ela dançando, a música tocando, e ela tirava os véus e os flashes e tal. Uma coisa inesquecível, um negócio assim. E tivemos 2 reprises desse evento. E na Galeria André, que era o sonho de todo artista em São Paulo, fazer exposição na Galeria André. O André, já falecido, grande amigo, me cedeu a galeria 2 vezes e ele ficou muito satisfeito. Porque aí o público aumentou, foi mais ainda. E a galeria é muito grande, né? Foi mais ainda. Nossa, eu fiz amizades impressionantes, assim, quantas amizades eu fiz, mantenho, cultivo, visito algumas, outras pelas redes sociais, porque estão mais distantes, né? É difícil falar o nome de todas assim. Qual é o seu projeto atual? O que você tem feito? Bom, eu tenho um trabalho constante de retratar as pessoas, né? E eu gosto muito de retratar. E
embora eu seja um retratista, eu tenho, lógico que eu tenho uma coisa na minha obra que é uma tendência a representar a mulher, a figura feminina. O que é gostoso. Muito É bom, bom, muito é bom, muito bom. Maravilhoso isso. E eu, desde 2015, eu estou desenvolvendo um projeto de homenagem a Marilyn Monroe. Sei. É um projeto muito interessante porque ele mexe muito com as mulheres. As mulheres representam poses que Marilyn Monroe fez em 1962, 2 meses antes do falecimento, para o fotógrafo Bert Stern. O Bert Stern, ele tinha um contrato com a revista Vogue para fotografar a Marilyn Monroe. Muito bem, até aí a Marilyn ganhou dela também, vamos fotografar. E ele criou uma situação que ele resolveu, e a Marilyn admitiu, fotografá-la no Hotel Bel Air, em Los Angeles. Tinha uma coisa na mente desse fotógrafo, que era fotografar a Marilyn nua, porque ele dizia, para si mesmo, se eu fotografar a Marilyn Monroe nua, eu vou ser um dos maiores fotógrafos do mundo, mais conhecidos. A questão da mídia, né? Mas a Marilyn não fotografava nua. Não, Sei. uma pessoa muito inteligente. Ela sabia que já havia uma exploração da imagem dela, como aquele negócio da loira burra, coisa que primeiro que ela não era nem loira e nem burra. Sim, sim, Né? sim. Nem sim, loira e nem sim, burra. Sim, sim. E então ela preservava a imagem dela, mas ali com amizade e tal coisa, ele serviu um vinho, ela aceitou. Ela aceitou e posou nua para ele por poucas fotos, foram poucas fotos. Só que, por melhor fotógrafo que ele fosse, a Marilyn engoliu ele. Ela veio para cima dele e ele não consegue fotografá-la nua. Ela fotografa nua, sem roupa, é um nu vestido. Você olha as fotos, ela não mostra nada. Ela captura com o olhar, com a expressão facial, ele fica seduzido pelo rosto dela e enfatiza o rosto. E ele queria mostrar o corpo dela nua. E você tem esse projeto? Tenho. E eu fotografo mulheres representando essas poses. Sei. São 38 mulheres fotografadas até agora. São mulheres de vários lugares, não são só de São Paulo. Tem de fora do Brasil, inclusive. Outros lugares do Brasil e fora do Brasil. E tem uma fila me esperando para fotografar. Tem uma fila. Quer dizer que você está naquilo que eu chamo de uma especificação de destino no presente momento e é uma espécie de bolha em função do remanescente, não é? Sim. O remanescente vai esperar. E como é que você está vivendo? Porque conta, você sabe que eu sou um leitor compulsivo das grandes personalidades da história. O que eu posso ler, eu leio. Às vezes uns calhamaços desse tamanho, mas eu vou lendo devagarzinho, devagarzinho, devagarzinho. E principalmente de artistas como Gauguin, Sim. Picasso, Lucian Freud, que eu adoro aquele gajo, Muito excepcional fantástico, ele, não? Neto de Freud, Sigmund, porque eu gosto tanto do avô dele que comecei a gostar dele, aí me apaixonei pela pintura de Lucian Freud. E
É muito curioso esse tipo de reflexão quando a gente pergunta ao outro. Porque você está na metade do caminho, você não está na metade do caminho ainda, você não fez 60 anos. Quantos anos você tem? Um pouquinho mais, vai. Bom, você tem aí 58, 59 anos de idade. Eu creio que o ser humano só começa a amadurecer mesmo para a vida depois dos 60. Tem uma nova teoria que diz que a maturidade vem aos 65. Pode ser. Que fala disso. Pode ser, porque na expectativa daquilo que eu consigo refletir a respeito do Paulo Sérgio, que eu faço, de vez em quando eu faço isso, eu separo muito engraçado. Engraçado não. É uma das eventualidades mais reais que existe. Eu sou dois. Eu sou o meu corpo e o meu cérebro. Sim. Aqui entre nós, se eu pudesse, eu separaria os dois, cortaria a cabeça, se a cabeça pudesse sobreviver, colocaria a cabeça num cabo de vassoura e passearia pelo mundo só a cabeça com um cabo de vassoura sem o corpo. Não é? Porque a gente diz assim, você precisa ter afeto pelo seu corpo. Isso é uma picaretagem. A gente tem afeto é pela forma que a gente tem de pensar. Então, separando bem isto e começando a pensar nessas coisas, eu começo a refletir também que o amadurecimento da gente só vem aos 60 mesmo. Porque aos 60 anos a gente já sofreu o suficiente, já teve alegrias suficientes para poder catalisá-las, uniformizá-las e em seguida tentar absorver aquilo e modificar. Aliás, outro dia eu li um dos livros daquela trilogia. Eu digo Harari, não sei se é Harari, mas a minha forma de dizer as coisas é como as formas que tinha o Ariano Suassuna. O Ariano Suassuna às vezes queria chamar o sujeito de inglês e chamava o sujeito de copo. E no fim todo mundo entendia ele. Então eu leio o sujeito de Harari. Alguém diz, não é Harari? É Harari? Não, é Harari. Mas eu li um dos livros dele, não sei se Homo Deus ou Homo Sapiens. Um deles eu li com certeza e alguém afirma, eu não sei se foi nele que eu li isso ou se foi no Pinker, que faz uma digressão enorme sobre o novo iluminismo. Talvez tenha sido no Steven Pinker, qualquer característica dessa natureza. Ele afirma que nós vamos nos tornar amortais, não imortais, amortais, ou seja, o imortal não morre, o amortal ele se prolonga na vida. E diz ele que daqui a uns anos, daqui a uns 50 anos, quem sabe, o ser humano vai viver uns 180 anos. Então, o ser humano vai poder ter duas vidas, ou duas metades, e na segunda metade ele aproveitar plenamente aquilo que não pôde aproveitar na primeira. E eu me lembrei, estou me lembrando de Ariano Suassuna, porque uma das minhas filhas é vegana, ela só se alimenta de vegetais, o que é extremamente saudável, não é? Sim. Não come carne, é uma menina linda. Nada de natureza animal. Uma moça linda e justifica a preferência que tem de não se alimentar de restos de animais. E o Suassuna
Outro dia eu peguei um retrato dele na televisão, é engraçado, o sujeito morre e continua falando, né? Eu acho incrível isso. Eu também acho. Você não É acha? muito louco, você olha assim, oh, ele tá O falando. gajo já morreu há muito tempo, ele Inteiro tá ali, lá, né? e pai, você diz que engraçado, eu gosto dele, que sujeito especial. Então, Ai, caramba. ele justificava o fato dele gostar de carne, porque ele dizia lá com um linguajar muito próprio dele, ele dizia, bem, é o seguinte, o cavalo tem tantos mil anos, não é? O cavalo só come vegetais, né? E vive 30 anos. Há milhares de anos que o cavalo só vive 30. Sim, o sofisma do O ser Sassuna. humano vivia 40 anos, Alexandre Magno não chegou aos 40, morreu com os 35, com todas as qualidades e pecados dele. E hoje, um ser humano vive 80. Então, quem come carne leva vantagem. Então ele comia carne e morreu com 87 ou 90 anos. Mas, voltando àquilo que interessa mais a mim do que a você, porque você veio para me fotografar e tem essa surpresa aí, porque você não sai daqui antes de ser de alguma forma descarnado, porque eu vou explorar você. Vai, não é? vai. Então, Continua. daí você veio para cá, tem esse projeto aí da Marilyn Monroe. Agora, epopeia da Marilyn e sim. da captação de imagens das mulheres. E você sabe que quando você veio aqui, eu tinha acabado de fazer uma crônica sobre as nossas colegas advogadas, e dizendo que se nós homens não conseguíssemos fazer determinada coisa, elas, nossas companheiras, iam fazer. E eu tiro essas coisas da Folha e do Estadão. Às vezes eu ponho os dois em competição, a Folha e o Estadão, porque um tem ciúme do outro e é engraçado, sim, né? sim. Sempre Mas foi assim, né? no fim eles ficam satisfeitos. E eu descobri e tenho me convencido de que a Folha tem falado muito em sexo. Porque o sexo hoje ele capta, não é? Ele seduz muito. E seduz com muita avidez. Por exemplo, você chegou aqui, eu estava vendo aqui o sexo das mulheres mais velhas. Avanço da idade não traz grandes rupturas na vida sexual. Crescem cursos que ensinam as mulheres como ter orgasmos. Isso vem de jornal, que é uma coisa. Vende, e os cursos são vendidos também muito bem. E dizem que são profícuos, não é? Mas o que eu quero dizer, paralelizando isso aí, é que a mulher não é só isso. Não. Quando você retrata uma das suas criaturas, que hão certamente de fazer parte da sua exposição mais cedo ou mais tarde, você não tem isso em mente. Retratar a mulher dentro desse lado sexual. Você tanto pode pintar uma mulher fogosa na plenitude da potencialidade biopsíquica, como pode também pintar uma senhora cadeirante. Para você como artista, as duas têm igual valor? Explica isso para mim, Marco. Isso me chamou muito a atenção e a apreensão em função daquilo que é o belo, não é? Ah, aí é que tá. Então, bom, vamos lá. O conceito de belo, né? Aquele conceito de belo grego, ele saiu das obras de arte na passagem do século XIX para o século XX. Eu sou um artista de representação do mundo objetivo. Então, eu não tenho uma obra que seja fruto, vamos dizer,
num percentual maior do subjetivismo, né? Nós temos duas fontes de origem da obra de arte. Ou é o naturalismo, ou é uma coisa subjetiva, o subjetivismo. No naturalismo, desde lá de trás, você tenta representar o mundo exterior. E no outro você põe alguma coisa sua, acrescenta ou retira daqui e traz algo seu. Não dá para você criar do nada. Então você sempre está buscando alguma referência fora. Sempre. Ah, mas eu fiz uma forma assim. Ora, um dia você de criança viu uma nuvem assim, isso está no seu inconsciente. Então não tem como você fazer algo totalmente desprendido do mundo objetivo. E também quando você trabalha o mundo objetivo, os clássicos, eles buscavam a essência da coisa, da beleza, e retiravam certos elementos que não eram tão bonitos e que comprometeriam a composição. Muito bem, quando eu retrato uma pessoa, sobretudo uma mulher, eu capto o que ela tem de melhor. Por exemplo? O que a pessoa tem de melhor é algo que está no interior dela e que reflete no exterior. Então, se você vê uma pessoa que está nervosa, está tensa, e você a conhece nesse momento, nós não podemos julgar a pessoa, porque isso é circunstancial. Isso é um fato psíquico que está colorindo todo o organismo, todinho o organismo dela, e solta pela pele, e você vê uma pessoa de um jeito que não é o típico dela. Se ela, ao longo do tempo, ela cultiva esse tipo de estado psíquico, ela vai se tornar uma pessoa rabugenta, tal, aí começa a fazer parte, não da essência, mas fazer parte vamos dizer, da representação cênica dela no mundo, tá? Vai ser difícil se você pegar uma pessoa rabugenta, fechada, com marcas e tal e coisa, você tirar isso, porque já faz parte dela, tá? Mas assim, você chega e procura induzir o lado melhor da mulher. Sim. Então, pode ser o quê? Físico? Físico, tem que ser físico. Ó. Pode ser físico, pode ser físico. Mas você pode induzir estados psíquicos de naturalidade. Você imagina, vamos lá. Eu vou fotografar uma mulher nua, por exemplo, para o projeto da Marilyn Monroe. Então, o que a gente faz? Não chega e a mulher se despe na nossa frente. Então, há toda uma preparação. Ela se dispôs a ser fotografada nua. Mas eu não posso, eu sentiria que seria uma agressão eu chegar e falar, tire a roupa. Não é assim que se faz. Então ela tem o espaço reservado, que é o quarto, com a cama, onde ela vai fotografar, representando a Marilyn Monroe, e nós, a equipe, a parte masculina da equipe está em outro lugar. A parte feminina está junto com ela, dando um suporte. Quando nós entramos, ela está entre lençóis. Se ela quiser soltar os lençóis, ela solta. E ela vai, porque ela vai se sentindo valorizada. A Sim. forma como você fala com ela, olha, tá linda, tá ótimo, veja bem isso aqui, faça isso, nossa, fez muito bem, tá parecendo. A minha assistente, que é a maquiadora Elis Pessotti, ela fala assim, nossa, mas agora você ficou igualzinha a Mary. Ah, você falou isso, pronto. A pessoa vai crescendo, e aí se surpreende. Então mulheres assim que não tão bonitas, elas ficam tão lindas, mas tão lindas, lindas, lindas. Eu falei do caso de fotografar uma mulher nua, mas vou fotografar uma mulher para um retrato convencional. É o mesmo procedimento. Você tem que induzir a pessoa a externar o que ela tem de melhor. Isso significa que toda mulher pode ser bonita?
Toda mulher é bonita. É bonita. É bonita. Toda mulher é bonita. Nós temos restrições. Nós somos inferiores. Na escala evolutiva, veja bem, nós temos o gênero Homo, né? Sim. O gênero Homo, que são os primatas superiores, nós viemos ao longo do tempo, dos milhões de anos, né? O Australopithecus tem 6 milhões de anos e era coberto de pelo. Tanto o macho da espécie como a fêmea. A fêmea vem perdendo mais pelos do que o homem. Sim. A fêmea vem adquirindo um odor fascinante dentro da nossa percepção, não é? Da minha também, com certeza. Sim, da nossa percepção. Porque tudo é relativo, né? De repente, para um outro animal, esse odor não é tão maravilhoso. Mas é. É. Porque machos animais de outras espécies, eles gostam das fêmeas humanas. Eles são mais atraídos. Mais atraídos. Sentem um aconchego na mulher. A mulher, então, despida de pelos, mostra um traço evolutivo. A pele macia. Outro dia, você me lembra umas reflexões extravagantes. Outro dia nós estávamos aqui numa consideração correspondente a comportamento durante audiências. Sim. Homens, mulheres, juízes, magistradas, e me veio à mente fazer uma afirmativa na qual eu não pensara antes, porque eu disse antigamente, eu como advogado criminal, eu tentava controlar uma audiência pelos odores circunstantes. Interessante. Interessante. Eu tinha um olfato muito cavalheiresco, porque nós temos pilosidades aqui, né? Sim. Esses pistilos são herança dos nossos antepassados. Sim, sim. E nós fazemos aqueles movimentos dissimulados que os animais fazem com muita presteza, né? O meu cameraman, eu estava falando com você, ele fez assim, ó. Você vê, mexeu no inconsciente. Mexeu no inconsciente dele. É o inconsciente coletivo, atávico. Pois é. E eu colecionava essas coisas pelos odores, não é? E as mulheres têm um tipo de comunicação desse estilo que catalisa, inclusive, os chamados animais inferiores. Você tem muita razão, sim. Tem muita razão, sim. E faz parte do comportamento da criatura humana e também dos bichos, não é, Marco? Porque nós somos bichos que se dizem intelectualizados, mas não deixamos de ser animais. Quando você esteve aqui outro dia e esteve com a nossa colega Ana Marta, Sim. que é a nossa companheira, foi sua companheira de curso de Direito, curso né? de Direito. Eu fui professor dela também. Também. Pois também. é. Então me despertou essa vontade de ver o que estava acontecendo com você, porque eu faço grandes previsões, sabe? De vez em quando o pessoal aqui em São Paulo diz, ô Paulo Sérgio, você é meio bruxo. Não é bruxismo, não. É capacitação de examinar as possibilidades que as criaturas têm na vida de acordo com as prospecções, com o intelecto, com a capacidade, com a competência, com a obstinação, com a teimosia. E quando eu vi você menininho na faculdade de Direito, lá da Universidade Católica, há 40 anos atrás, sei lá, eu pensei, esse menino vai longe, sabe?
É uma coisa que eu nunca disse a você e não disse a você naquele momento, né? Então, a preocupação que a gente tem é que... E daí é que vem uma característica da minha forma de ser, que é utilitarista, sabe? Quando eu tinha a idade desse menino que está aí proficientemente a nos filmar, eu dizia, eu quero ser um bom criminalista, eu sempre quis ser um criminalista. Mas eu pensava o seguinte, eu quero recolher essa capacitação enquanto vivo, porque depois que você se vai, não, Marco, você virar um Gauguin, O Modigliani. um Modigliani. Atingiu o maior preço recentemente da história dos leilões e o Modigliani se suicidou. Pois então, eu fiz aqui uma crônica semana passada. Qual era o nome da crônica? O furto daquela obra foi furtada pela máfia em 1969 e até hoje não reapareceu. Um quadro que teria sido recortado pela máfia depois, embora o governo italiano tivesse procurado até negociar com a máfia para reaver. Aquele pintor, ele deveria ter recolhido o resultado da sua magnificência enquanto vivo, não é? Você pega um Salvador Dalí, que era um gênio e brincou bastante com a vida, mas brincou bem. Brincou bem. Brincou bem. Dalí bem. Ganhou muito dinheiro, ficou milionário, se apaixonou pela Gala, aquela coisa toda. É um negócio que vem de dentro da pessoa também. Não é? Ele e o Picasso, eles tinham uma tendência para fazer bons negócios. Rembrandt também, né? Rembrandt. Sim, uma tendência para fazer bons negócios. O Dalí, ele chegou a fazer, tornar público a escala de valores dele, né? O que Dalí, ele fazia que nem o Pelé, falava dele na terceira pessoa. O que Dalí gosta? Primeiro, dólares. Sim, dólar. É verdade. Qual é quais são os artistas que o Dalí gosta mais? Então, Dalí gosta mais de Velázquez, que é o maior pintor da história da arte. Tudo bem. Tudo bem. Claro. Que é o espelho de qualquer pintor realista, tal, Velázquez. Dalí gosta de Manet, mas não muito, porque Manet não soube ganhar dinheiro. Dalí gosta muito de Picasso. Picasso ganhou muito dinheiro. Mais do que eu. É? Mais do que Dalí. Mais que Dalí. Mais que Dalí. É? Picasso tem uma história fantástica dele. O nome dele era maior que a obra. E você imaginar que enquanto os artistas estavam passando fome, artistas que hoje pegam 400 milhões num leilão, passando fome, como o citado Modigliani, o Picasso vendia nos intervalos de guerra, ou durante a guerra, ele vendia. Como que pode isso? Com as recessões todas, né? Os países sendo desmontados pelas bombas e tudo, e ele vendendo. Então, o Partido Comunista Francês resolveu fazer um retrato do Stalin. E aí, quem que vai fazer o retrato do Stalin? Tal coisa. Bom, então, quem vai fazer? Alguém falou assim, tem que ser o maior artista do mundo. E quem é o maior artista do mundo? É o Picasso. Encomendaram ao Picasso. Você lembra daquelas charges que se fazia do Jânio? Sim. Que era uma vassoura? Uhum. O Picasso, você não tem um papel aí que eu faria mais ou menos... Pega ali. O que ele fez? O que o Picasso fez? Ele cobrou uma fortuna. Ele cobrou uma fortuna para fazer o retrato do Stalin. Ele fez a cara quadrada do Stalin, tal, os olhos e tal, o cap que ele usava, né? Assim e tal. Fez isso aqui, sim. Isso aqui, tal, pôs aqui, tal, e entregou.
E recebeu. Eu recebi adiantado. Sim. Nunca foi pendurado o quadro. Nunca foi pendurado o quadro. Aí você vê a força do Picasso. Pois é, pois é. Que era o marketing, né? O Então. marketing. Ele sabia fazer o marketing. Então, dentro dessa perspectiva, eu vou fazer a você uma indagação eu chamaria de tortuosa. Tortuosa. Você quer continuar a ser o grande pintor que você é sem dinheiro? Não, de forma nenhuma. Não é o objetivo. Não é o objetivo. Não é o objetivo. Não pode existir. Se o artista tiver isso na cabeça, eu vou optar pelo dinheiro ou pela minha arte, ele está usando aquela pior faceta do cristianismo. Dizer que o dinheiro é mau. De um cristianismo que não é o do Cristo. Porque o Cristo Sim. dizia que todo cristão tem que ser feliz. Sim. Tá? Todo cristão tem que ser feliz. Fazendo caridade, você pode ser rico se fizer a caridade certa, é o que Cristo dizia. Aí você passa pelo buraco da agulha, mesmo rico. Agora, se você não faz a caridade, tudo bem, essa é a posição do Cristo. Agora, o que se pregou depois, para efeito político, de dividir as classes sociais, é que você não podia ter riqueza. Se você nasceu sem riqueza, você não pode almejar ter, porque não é da sua casta. Muito bem. O artista que pensa isso, ou eu quero a minha arte, eu quero dinheiro, tá errado. Eu faço arte para mim. Eu não faço arte para mim. Eu sou exibido. Eu faço arte para as pessoas verem e me aplaudirem. Sim. Eu adoro isso. Adoro o aplauso. Eu faço arte, eu não mostro. Não. Você tem que mostrar, que nem você se mostrou para mim tocando o piano. Você tem que mostrar. Essa é a realidade do artista. Se você, usando um termo filosófico, ato, potência e ato, né? Uma coisa potencial que vem a ser algo, se atualiza, Sim. se torna um ato. Muito bem. Se eu tenho uma obra e ela está dentro da minha casa e ninguém vê, ela não tem contato com o mundo, é como se ela não existisse. Sim. A visibilidade da arte. Então isso também explica por que alguns artistas morreram pobres. Porque eles estavam muito preocupados com a própria produção de arte, porque a arte mexia demais com eles, e desinteressados, até pelas circunstâncias, de promover a mídia, de mexer com a mídia. Coisa que o Picasso fez, soube fazer. Soube fazer. Soube fazer. Dali também. Soube, exatamente. E é o que eu procuro fazer hoje. Eu não quero ficar que nem o Modigliani. Você não quer ficar? Como o Modigliani. O Modigliani. Com uma obra maravilhosa que depois que eu morrer vai ser reconhecida. Não vai satisfazer você. Não. Mas o Modigliani, na sua época, quem o conhecia? Quem o conhecia? Alguns artistas o conheciam. Artistas que estavam na condição dele. Esse é o problema. Pois é. Pois é. E o panorama artístico em São Paulo é bem desenvolvido, a seu ver, não? Não é. Pictórico, não? Não é. Como eu falei lá atrás e tal, o Plano Collor, ele desmontou o esquema do colecionismo, né? O colecionador ficou um pouco assustado, porque eu lembro que na década de 80, a minha tabela de preço era em dólar, porque as galerias trabalhavam em dólar. E com o sequestro, quer dizer, do dinheiro, da grana, pelo Plano Collor, pessoas, por exemplo, vamos fazer uma hipótese. Alguém passou numa grande galeria, comprou 4 quadros de $30 mil cada um. Pagou à vista, em dólar. E no dia seguinte, ficou sem nada na poupança. E tinha que ter um operacional. Tentou revender, as galerias não
fizeram o que deveria ter sido feito. A galeria tinha dólar, não era só a moeda brasileira. Poderia ter dado alguma coisa para esse senhor que era colecionador, mas não fizeram isso. Ofereceram muito pouco. O que acontece? Houve um descrédito no mercado de arte e não se recuperou disso. O mercado veio se recuperar com modalidades contemporâneas diferentes do que seria uma pintura, um desenho, uma gravura, uma escultura convencional. Então, outras coisas apareceram. Então, nós assistimos, por exemplo, hoje, uma fotografia pode custar, de um artista mais emergente, pode custar 50 mil reais, coisa que um artista pintor dificilmente vai conseguir esses 50 mil reais. Sim. Não estou dizendo, não estou fazendo comparação de arte. Outro dia me perguntaram, então você acha que fotografia é arte? Pô, eu não acho nada. É uma constatação. É arte, lógico que é arte. Tem todo um processo igual ao do artista. A manifestação dele acontece que ele chega, ele para fazer isso aqui, para ele bater, encostar no disparador, tem toda a mente dele trabalhando, como a do artista, só que o artista, o disparador do artista é isso. Sim. Não é? O tempo aqui é maior, mas isso aqui é arte. Então, a fotografia não era tão valorizada no Brasil antes, e agora é, porque ela não recebeu aquele impacto lá do início da década de 90. Sim. Então já se vê que você veio aqui para me fotografar. Sim. Não é? E no fim das contas, Saí fotografado. a gente descobre um monte de interações que são altamente entusiasmantes. Eu tenho muito entusiasmo mesmo. Porque você está na idade especialmente adequada ao amadurecimento de um pintor. Você está começando a viver agora, Sim. a meu ver. Eu sinto porque também. Você recolheu É a síntese. aquilo tudo, não é? E eu percebo que você gosta de ser feliz. Muito. Nossa, como é bom. Não é? Estar aqui agora é um momento de felicidade. É muito bom para mim também, Nossa, viu? Para mim também, máximo. porque eu me lembro do tempo em que os meus filhos eram pequeninos, do tempo em que eu velejava com gosto lá nas praias de Santos, das moças bonitas que eu conheci, da minha Ana Maria que se foi. Me lembro do cheiro do mar, cheiro do mar. Me lembro daquelas praias lindas e para mim é uma tarde muito gostosa também, viu? Nós precisamos terminar porque Sim. Estão a me fazer sinal aí de que a capacidade do site Perfeito. já se foi. Eu vou mandar condicionar, preparar e os meus leitores, os meus inscritos sabem muito bem que eu cuido de processo penal, mas o meu processo penal é a vida. Não tem nada a ver com essas coisas de prisões, de preparação de execuções, com a dureza dos nossos calabouços. Tudo tem o seu visor bonito, né? Então aqui eu faço o que eu quero. E eu quis fazer isso hoje com você. Você veio me fotografar. Muito obrigado, gostei muito. E é entrevistado, não é, Marco? Porque gostei muito. É a minha ligação com a minha juventude, é muito bom. E lá na Avevá. E lá na Avevá.